Bom, então, dando continuidade ao evento, eu vou chamar a doutora Beatriz Sardano. Ela é médica e pediatra pela Faculdade de Medicina do ABC, médica do sono pela Faculdade de Medicina da USP, preceptora do Programa de Residência Médica em Medicina do Sono na USP e secretária do Departamento de Sono da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Beatriz, muito obrigado. Você tem 20 minutos. Bom, boa tarde, pessoal. Fiquei com a missão de falar sobre o último tema. Sei que está todo mundo cansado já o dia inteiro de aula. Tentei ser o mais dinâmica possível, mas é uma missão, um desafio falar sobre sono e qualquer outro tema associado em 20 minutos, mas eu vou tentar. Então, uma breve introdução, né? A gente sabe que existe uma grande divergência entre o sexo masculino e o feminino em todos os aspectos, inclusive sobre os distúrbios do sono. E nas mulheres, o sono delas varia de acordo com cada estágio reprodutivo em que ela se encontra. Então, ao longo do ciclo menstrual, o sono varia, durante a gestação também, de acordo com o primeiro, segundo e terceiro trimestres, pós-parto e na menopausa. Então, o sistema reprodutor feminino ele é influenciado pelo sono e por fatores circadianos. Então, tanto um sono de má qualidade, quanto um sono insuficiente, em termos de tempo, quanto um trabalho diturno, que é um exemplo de um transtorno de ritmo circadiano, ou qualquer outro distúrbio primário do sono, tem um impacto direto na função reprodutiva. E essa é uma relação bidirecional. Então, a função reprodutiva também vai ter um impacto direto em todos esses transtornos. E todos esses efeitos vão variar de acordo com a idade e com o estágio puberal em que essa mulher se encontra. Sobre a menopausa, então vocês já cansaram de falar sobre isso, né? Um grande processo aí de transição nas mulheres, caracterizada pela inabilidade dos ovários de produzirem folículos viáveis, consiste em mudanças complexas, interativas, tanto do sistema nervoso central quanto do sistema endócrino. E o sono pode ser negativamente impactado por múltiplos fatores, tanto no período antes quanto durante, inclusive após a menopausa. Tanto é que lá em 2005, esse statement definiu o distúrbio do sono como um dos sintomas centrais da menopausa, tamanha a sua relevância. Então, dentre todas as mudanças, os sintomas, alterações que essa fase dá, a gente tem os fogachos, os fatores psicossociais, as mudanças hormonais de maneira geral, os distúrbios do sono e outras condições clínicas. Sobre os fogachos, então, sintomas vasomotores. Eles, como a Gi já introduziu anteriormente, são grandes sintomas que contribuem para o desenvolvimento de distúrbios do sono nas mulheres na menopausa. Ele contribui também com o aumento do tempo acordado após o início do sono, que a gente usa essa sigla de WASO, Wake After Sleep Onset. E os distúrbios do sono no geral e o aumento do WASO estão fortemente associados tanto ao desenvolvimento de insônia quanto depressão. E os fogachos, por que tem esse conceito de sudorese noturna? Porque os fogachos aparecem principalmente... Opa, perdão, como é que volta? Aqui. Aparecem principalmente durante o sono não REM. Então, a gente sabe que o nosso sono ele é dividido em fases, né? Sono não REM, que é subdividido em N1, N2, N3, e o sono REM. E do sono não REM, no adulto, é a fase que a gente inicia o sono. É durante o sono não REM, que é quando chegam os fogachos. E eles causam diferentes impactos em diferentes mulheres. E alguns estudos que avaliaram com actigrafia e polissonografia, são 2 exames complementares que a gente usa na medicina do sono, viram que tanto a fragmentação do sono, quanto o aumento desse tempo acordado após o início do sono, quanto a baixa eficiência do sono, ou seja, o tempo total de sono sobre o tempo total de registro do exame, estão associados a sintomas vasomotores. Para quem nunca viu, mas acredito que a maioria já deve ter ouvido falar da polissonografia, né? Então, é um exame complementar que a gente avalia o sono por completo. Existem 4 tipos de polissonografia. Esse é um exemplo, uma figura só de um tipo 1, que é uma monitorização completa, aí, dos pés à cabeça, literalmente. E a actigrafia é um outro exame complementar, que é um reloginho de pulso, que vai avaliar alguns parâmetros
inclusive ritmo e atividade, sono e luz e escuro, claro e escuro. E ele é bastante indicado quando a gente suspeita de transtorno do ritmo circadiano. Então, sobre as mudanças hormonais. A progesterona, que é um dos hormônios ovarianos aí que tem queda nessa fase da menopausa, ela é um estimulante do drive ventilatório, então ela é um protetor ali da respiração durante o sono. A nossa fisiologia noturna durante o sono ela é diferente da diurna, então a nossa respiração também é diferente quando a gente está dormindo, em comparação de quando a gente está acordado. E a progesterona ela é protetora nesse sentido. Então, ela estimula o drive ventilatório e ela aumenta a atividade do músculo genioglosso. E o músculo genioglosso é o principal músculo responsável pela patência da via aérea superior. Além disso, como a Gi também introduziu anteriormente, ela é responsável por estimular os receptores benzodiazepínicos, atuando ali como ansiolítico, e do receptor GABA, que é um neurotransmissor inibitório, então ajuda a induzir o sono também nesse sentido. E a suplementação de progesterona nas mulheres menopausadas parece aumentar a duração e a qualidade do sono, melhorando o sono de ondas lentas, que é o N3. Então, lembra que eu falei que o sono não REM é subdividido em 3 fases, e o N3 é o sono de ondas lentas, é o sono profundo. Aqui só uma figura ilustrando o músculo genioglosso. E aqui é um exemplo de um hipnograma, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona a nossa macroarquitetura do sono. Então, isso é uma noite de registro, no qual a gente passa aqui pela vigília, o N1, N2 e o N3. É antigo, não tem mais N4, tá? Ignora o N4. E o REM. Então, a gente cicla ao longo da noite, né? A gente passa por todos os estágios de sono, desperta, cicla. Cada fim de REM representa o fim de um ciclo de sono. E o estrógeno, outro hormônio ovariano também em redução na fase da menopausa. O estrógeno ele também atua como protetor dos distúrbios respiratórios relacionados ao sono. E esse estudo de Swan mostrou que níveis baixos de estrógeno foram associados a maiores porcentagens de N3 e maior tempo total de sono. O estudo SMART mostrou que a terapia hormonal com estrógeno melhorou a qualidade subjetiva do sono, porque atuou na melhora de sintomas vasomotores leves. Tá? Os sintomas mais graves não mostrou alteração. E, como a Gi também introduziu anteriormente, ele também está envolvido no metabolismo da norepinefrina, da serotonina e da acetilcolina, que são 3 neurotransmissores que fazem parte do sistema reticular ativador ascendente, que é a nossa rede neural, que é responsável pelo ciclo de sono e vigília. Então, ele é responsável pelo aumento do tempo de sono REM e o tempo total de sono, reduz a latência de sono e o número de despertares, e também tem um efeito termorregulatório à noite. E a questão de temperatura está 100% envolvida na indução do sono. Então, aqui é só uma figura esquemática mostrando a nossa rede neural aí do sistema reticular ativador ascendente. E os distúrbios de sono, de fato. Então, conforme a gente vai ganhando idade, a gente vai ficando cada vez mais suscetível a desenvolvimento de distúrbios do sono. Tanto é que mais de 50% das mulheres têm queixa de distúrbios primários do sono nessa fase da menopausa, e são associados com inflamação, doenças cardiovasculares e metabólicas, além de transtornos de humor. Um dos distúrbios primários do sono é a insônia. Então, o fato de ser mulher já é um fator de risco para ter insônia. E a mulher na pós-menopausa, mais ainda. E esse risco, conforme vai passando os anos, vai aumentando, e de acordo com os estágios reprodutivos também. Então, de 30% a 40% das mulheres acabam desenvolvendo o transtorno de insônia crônica. E o tratamento da insônia é a TCCI, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Então, é uma linha específica de TCC para insônia. E no transtorno de insônia crônica, de forma global, para qualquer população,
essa já é a primeira linha de tratamento. Então, na mulher na pós-menopausa, inclusive com sintomas de fogachos frequentes, essa continua sendo a primeira linha de tratamento. O outro distúrbio primário do sono bastante frequente é a apneia obstrutiva do sono. Então, de maneira global, ela já afeta, já tem uma prevalência extremamente alta, né? Em torno de 1/3 da população tem apneia obstrutiva do sono. Só que, em termos gerais, o homem sempre tem um risco, uma prevalência maior, sempre tem uma predileção pelo sexo masculino para ter apneia de sono. E a mulher, quando entra na menopausa, ela se equipara à prevalência do homem. Então, o risco aumenta bastante. E isso por quê? Porque muda a conformação, pela alteração hormonal, muda a deposição de gordura, principalmente. Então, ela acaba acumulando mais gordura na região intraabdominal e visceral, até a região cervical, que vai ter um papel de fazer um peso, né, na musculatura da via aérea superior, que acaba relaxando quando a gente está dormindo. Então, propicia o desenvolvimento aí de apneia obstrutiva do sono. E o tratamento, além da perda ponderal e exercício físico, é o CPAP, que também acho que todo mundo já ouviu falar, mas é a terapia com pressão positiva contínua. E um outro transtorno primário do sono é o transtorno do ritmo circadiano. Então, hoje em dia se fala muito sobre ritmo circadiano, né? Então, são ritmos, incluindo alguns ritmos biológicos, que duram cerca de um dia, cerca de 24 horas. E o ciclo sono-vigília, ciclo claro e escuro, é um dos tipos de ritmo biológico que dura cerca de um dia. E a menopausa, e a melatonina, ela é um hormônio, eu vou falar já, mas ela é um hormônio da noite. E a melatonina é o principal marca-passo que vai controlar esse ritmo biológico sono-vigília. E, como a gente introduziu anteriormente, a melatonina ela vai estar bastante reduzida nessa fase, na pós-menopausa. Inclusive, isso tende a antecipar o início e o fim de sono nas mulheres menopausadas em torno de 1 hora, que é o que a gente chama de avanço de fase. Então, os transtornos do ritmo circadiano, além do trabalhador diurno que eu falei anteriormente, tem avanço, atraso de fase, nesse caso, o avanço de fase. Então, avança em torno de 1 hora o início e o fim do sono, e acaba expressando um cronotipo mais matutino. Então, a mulher fica mais eficiente mais cedo, né? São aquelas pessoas diurnas. Além disso, ela também tem um papel na temperatura. E a temperatura corporal central, que a gente acaba não conseguindo medir, também tem um papel muito importante na indução do sono. Aquele reloginho que eu falei a actigrafia, ela também tem ela também consegue medir a temperatura corporal periférica. Então, quando a gente tem uma redução da temperatura corporal central, por consequência, a gente tem um aumento da temperatura periférica, isso diz para a gente que a pessoa está propensa a dormir. E aí, quando a gente tem a queda da melatonina, a gente tem uma menor queda da temperatura corporal central, desfavorecendo, na verdade, essa indução de sono. Além de influenciar também nos níveis de cortisol pela manhã, que contribuem com uma queda do alerta, né? Então, essa imagem é uma figura esquemática que eu achei bem legal, que mostra os estágios aí da vida da mulher, né, desde a infância até a fase pós-menopausa e todas as alterações hormonais. Então, a gente está focado aqui no último quadradinho, que a gente tem uma queda do estrógeno e da progesterona, e qual que é o papel nesses parâmetros do sono que a gente vê. Então, o ASO aqui, de novo, o tempo acordado após o início do sono, ele é bem maior, ele vai aumentando ao longo da vida da mulher. O tempo de sono REM também, ele diminui ao longo do tempo de vida da mulher. O tempo total de sono também vai diminuindo ao passar dos anos. E os cochilos também diminuem. Além disso, tem uma disrupção do ritmo normal, do ritmo circadiano normal, e fica mais comum aparecer transtornos de humor nessa faixa etária. Então, retomando a melatonina, que é o tema, a bola da vez. Então, a melatonina ela é um hormônio da noite, ela não é um hormônio do sono, e ela é liberada pela glândula pineal em resposta ao escuro.
e ela é um sinal bioquímico do sono que governa a periodicidade diária do nosso sistema circadiano endógeno. Então, ela é o nosso principal marca-passo quando a gente fala de ritmo sono-vigília. Então, essa figura complementa a figura que a Gi trouxe. Então, quando a gente tem a luz inibe a produção de melatonina. Então, quando a gente está no escuro, né, a nossa retina vai captar essa ausência de luz, vai mandar, através do trato retino-hipotalâmico, uma informação para o sistema nervoso central, que vai se comunicar com o gânglio cervical superior, que vai liberar norepinefrina, que vai se ligar nos receptores adrenérgicos dos pinealócitos, são as células da glândula pineal, que vão colocar AMP cíclico para dentro, e o AMP cíclico é basicamente o orquestrador do funcionamento de todas essas enzimas conversoras, dessa cadeia que começa aqui no triptofano, se converte em serotonina e, no final, vira melatonina. E aí, de forma imediata e direta, essa melatonina é liberada na corrente sanguínea e no líquido cérebro-espinhal. Então, a melatonina é um hormônio da noite que tem uma atuação sistêmica, ela não é um hormônio do sono. Então, de forma sistêmica, ela vai ter propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, antiproliferativas, vai ter uma capacidade imunomodulatória, pode neutralizar radicais livres, suprimir estresse oxidativo, é responsável pelo balanço ósseo, que a gente sabe que nessa fase também tem bastante alteração. Ela faz parte do controle da função reprodutiva, estimula a produção de progesterona, estabiliza o corpo lúteo, aumenta a qualidade tanto do esperma quanto dos oócitos, faz parte da foliculogênese, ajuda na implantação embrionária, desenvolvimento fetal, no prognóstico gestacional. E teve um estudo que conseguiu medir o nível de melatonina no fluido folicular pré-ovulatório. Ele viu que ela é simplesmente o triplo do nível sérico. Então, ela tem uma atuação ampla e sistêmica. E ela pode ser produzida não só pela glândula pineal do sistema do núcleo supraquiasmático. Ela também é produzida pelo pulmão, pelo trato gastrointestinal, fígado, tireoide, sistema imune e o famoso sistema reprodutivo. Então, ela está presente no muco, na saliva, no leite materno, na urina, no esperma e no líquido amniótico. A melatonina não é um hormônio que a gente consegue dosar rotineiramente. A gente dosa muito a fim de pesquisa e a forma mais palpável através da excreção urinária. Então, o metabólito urinário da melatonina é a 6-sulfatoximelatonina, que no período pós-menopausa é 30% menor do que no nível pré-menopausa. E essa é uma outra figura também que eu acho bem legal, que consegue conectar o nível de melatonina com as fases reprodutivas. Então, aqui no meio fica o pico da ovulação e aqui alguns parâmetros do sono, né? Então, quando a gente tem na fase folicular um aumento da resistência da via aérea e uma redução da atividade do músculo genioglosso. Na fase lútea, a gente tem o inverso, né? Então, uma proteção aqui contra os distúrbios respiratórios relacionados ao sono. E no pico da ovulação, quando o GNRH ele é mais rápido, foi visto que é onde se encontra o menor nível de melatonina. Assim como na fase tardia, fase lútea tardia, onde o GNRH é mais lento, viu-se que a melatonina ela é mais alta. E aí, esse autor, Wetterberg, ele sugeriu, né, hipotetizou que essa relação do GNRH, a velocidade de GNRH com o nível de melatonina, pode fazer parte do sistema de marca-passo que regula o ciclo menstrual. Então, ele viu aí o papel da melatonina também podendo fazer parte do ciclo menstrual, que é bastante evidenciado nessa outra figura,
né, que é uma relação inversa de estrógeno e progesterona, de estrógeno e melatonina. Então, um inibe o outro. Então, a melatonina, ela inibe a produção de estrógeno. Então, níveis altos de melatonina na fase pós-ovulatória é compatível com os níveis baixos de estrógeno. E chegando no final, para concluir, a gente não tem nenhum consenso, não tem nenhum guideline, são estudos, e alguns estudos são controversos. Tá? Então, tem estudos que sugerem que a melatonina tem, sim, o seu papel nos sintomas climatéricos. O que eu achei mais relevante, tá, é que ela não mostrou aliviar os fogachos de forma direta, mas que ela tem um papel ali em melhorar o humor, a percepção, a autopercepção do sono e a qualidade do sono, a reposição exógena de melatonina. E essa mesma figura que a gente trouxe do mesmo artigo, que é uma figura bem legal, né, do Tipola, que é basicamente o maior estudador assim, de melatonina. E nesse estudo que ele fez, que é bem legal, ele sugere que a suplementação de melatonina na mulher na pós-menopausa tem o seu poder direto na ressincronização dos ritmos circadianos e, por consequência, diminui a flutuação hormonal, impactando num menor consumo aí de alimentos, né, contribuindo de forma indireta com a obesidade e o colesterol. E aqui que é um pouco mais, essa linha que é um pouco mais controversa. Tá? Então, alguns estudos dizem que ela tem, sim, um impacto na dislipidemia e nos sintomas climatéricos, mas tem estudos controversos que não viram essa mesma associação. Não foi o... Eu tinha colocado um outro slide com as mensagens, mas, enfim, de forma conclusiva, existem muitos distúrbios do sono nas mulheres pós-menopausadas, como a gente viu, né? Tem várias coisas aí que acontecem, que acometem as mulheres nessa fase. A melatonina está sendo muito amplamente estudada, mas não tem ainda uma evidência tendendo exatamente para um lado. A gente não tem guideline, a gente não tem consenso. São estudos, alguns estudos bem desenhados, outros ainda em fase de construção. Mas eu acho que é algo a gente colocar no radar, acho que num futuro próximo, conseguindo um pouco mais de evidência, talvez sim ela entre, porque fato é, a gente tem sim uma redução da melatonina com o passar dos anos. Então, isso é um fato incontestável. Agora, se ela tem ou não um papel na atuação de melhorar os distúrbios do sono, aí realmente a gente precisa de mais estudos para comprovar. Se vocês quiserem ler mais a fundo também, deixei as referências aqui. Se alguém quiser me contatar, tiver alguma dúvida, estou à disposição.